Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvi tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, no Salmo 139, versículo 14. E esta é a 7ª mensagem que o pastor traz à igreja sob o tema Criação versus Evolução, a verdade versus a mentira. Encontraram todos? Então diz assim o salmista Davi: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender a profundidade da criação de Deus, a grandeza da criação de Deus. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já sentimos um regozijo na nossa alma, e agora ativamos a mente de Cristo na Tua igreja, para que a Tua igreja possa compreender aquilo que o Teu Espírito fala, aquilo que o Teu Espírito ensina, aquilo que nós precisamos saber para que venhamos a conhecer o Senhor da maneira que o Senhor quer ser conhecido. Não apenas um Deus religioso, não apenas um Deus de louvor, de adoração, de orações, mas um Deus criador dos céus e da terra, um Deus sábio, um Deus que teve o poder e tem de criar e governar todas as coisas criadas. Ah, Jesus, como nós ansiamos pelo conhecimento de Deus, como nós amamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, e que nesta manhã nós possamos galgar um degrauzinho a mais no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade. Fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, usa-me como Teu servo, como Teu pastor, como anjo que o Senhor mesmo constituiu sobre este ministério. Inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus eterno. E que tudo, Senhor, seja para a Tua honra,
para a tua glória e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu quero ler outra vez esse versículo que nós abrimos a mensagem. Quando Davi diz: Senhor, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Você vê, às vezes as pessoas leem esse versículo aqui e elas não têm a exata noção do que isso aqui significa. Porque todo mundo sabe que Deus formou o primeiro homem do pó da terra, depois formou a mulher da costela de Adão. Todo mundo sabe disso. Mas, irmãos, às vezes as pessoas não se dão conta da complexidade do corpo, do organismo humano, como também o corpo dos animais. Você já parou para pensar como o corpo humano é uma máquina fantástica, é uma coisa extraordinária? Coração bombeando sangue, não sei quantos litros por minuto, por segundo. Olha, quilômetros de veias e artérias no corpo, pulmão, intestino, estômago, a visão, a audição, o tato. Olha, uma coisa espetacular. É isso que o salmista está dizendo. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Olha, é simplesmente fantástico aquilo que Deus fez. Você tem a altura certa, você tem a cor dos olhos certa, a cor da pele que Deus determinou que você teria, tudo do jeito que Deus queria que você tivesse. Tudo, absolutamente tudo. Então veja, Deus deixou tudo pronto para que você fosse exatamente aquilo que você é hoje. Nós não somos fruto de um acaso, mas não somos mesmo. Você vê a questão da célula, né? Todos nós sabemos o que é célula. A célula é uma unidadezinha pequenininha. Todos nós somos feitos de célula, todos sem exceção. Todas as instruções referentes a você estão dentro da célula. Você sabia disso? Todas as instruções. Deus determinou a cor dos teus olhos, está dentro da célula, essa instrução. Deus determinou a altura que você teria, está dentro da célula. A cor da tua pele, a cor dos teus cabelos. Por exemplo, o menor genoma conhecido é o da bactéria. Olha, uma bactéria, ela tem cerca de 600 mil pares de base de DNA. É muita coisa. É como se fosse 600 mil letrinhas alinhadas uma ao lado da outra. É uma bactéria que não pode ser vista a olhos nus, só pode ser vista mediante microscópios poderosíssimos. O genoma humano, ele tem um pouco mais de 3 bilhões de pares de DNA. É coisa grandiosa. É coisa que às vezes a nossa mentezinha finita tem dificuldade de alcançar. Agora, o que eu acho tremendamente interessante é que o DNA, ele está praticamente em todos os organismos vivos. Praticamente todos os organismos vivos têm essa coisinha chamada DNA. Outra coisa também interessante que a ciência diz. Existe um grupo de aproximadamente 20 aminoácidos que se faz presente em todas as formas de vida. Todas. São sempre os mesmos. Um grupinho de 20 aminoácidos. Toda forma de vida tem aquele grupinho de 20 aminoácidos. Não é uma coisa fascinante? Não é uma coisa absolutamente fascinante? E tem mais uma coisa. O DNA, por si mesmo, para ele existir, ele necessita de 75 tipos de proteínas diferentes. Tem que ter no DNA 75 tipos de proteínas diferentes. Mas vocês, e daí? Daí é que essas 75 proteínas que tem que haver para que o DNA exista, só podem ser produzidas, só podem ser sintetizadas pelo próprio DNA. Um requer o outro. Um depende do outro. E o que é que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver
que isso aí derruba toda a teoria da evolução de Charles Darwin. Por quê? Porque Charles Darwin disse o seguinte, deixa eu ler o que eu anotei para não fugir das palavras dele. Ele disse o seguinte: se for encontrado na natureza qualquer elemento que dependa de outro, toda a teoria da evolução estará errada. Olha, irmãos, a ciência moderna já provou isso inúmeras vezes. E se houver na natureza qualquer elemento que dependa do outro, toda a teoria da evolução está errada. A ciência já provou isso. O DNA não existe sem que ele tenha esses componentes de 75 tipos diferentes de proteína. Se ele não tiver, ele não pode existir. Mas essas proteínas só podem ser geradas pelo próprio DNA. Aí vem a pergunta: quem surgiu primeiro? As proteínas ou o DNA? Porque se você precisa de proteína para ter DNA e você precisa de DNA para ter proteína, a pergunta é essa: quem poderia ter vindo primeiro, o DNA ou a proteína? O DNA veio primeiro, ele veio pronto. Quando Deus te criou, ele já criou com o DNA pronto dentro de você, com capacidade para produzir outras proteínas necessárias para que outro DNA fosse formado. Amém, irmãos? Outra coisa também maravilhosa é que toda a nossa informação genética cabe num fiozinho, que é isso que nós estamos chamando de DNA, que não é visível ao olho nu, ninguém consegue enxergar. E esse fiozinho chamado DNA, ele tem mais ou menos 2 nanômetros de espessura. Pastor, o que é nanômetro? É uma medida científica para medir coisas que o olho humano não consegue ver. Só com a ajuda de aparelhos potentes. Olha, são medidas minúsculas. Pastor, por exemplo, o que é um nanômetro? Pegue 1 milímetro e divida por 1000. Se você conseguir dividir 1 milímetro por 1000, isso é 1 micron. Olha, 1 milímetro. Um fiozinho assim, 1 milímetro. Divida por 1000, é 1 micron. Agora pega esse micron e divida por 1000. Ah, está aí 1 nanômetro. Olha, para você ter uma ideia dessas coisas como são pequeninas, a menor Bíblia que nós temos, armazenada em microfilme, ela está armazenada num espaço de 3 centímetros por 3 centímetros. Quer dizer, conseguiram fotografar todas as páginas de uma Bíblia como essa aqui, num espaço de 3 por 3. É tremendo, não é? Isso aí, tendo um espaçozinho pequeno. Pois bem, se nós fôssemos colocar toda a informação dessa Bíblia aqui, com a mesma capacidade de compactação que o DNA tem, nesse mesmo espaço de 3 centímetros por 3 centímetros, nós teríamos condições de colocar 7 bilhões e 700 milhões de Bíblias. No mesmo espaço. Se tiver essa capacidade de compactação de informação que o teu DNA tem, que o meu DNA tem. Comece a raciocinar como é grande a sabedoria divina. Como o nosso Deus é tremendo. Como o nosso Deus faz coisas que às vezes as pessoas ficam pasmas e não conseguem crer na verdade de Deus. E eu fico perguntando, por que será que Deus colocou todas essas coisas em código, né? Por que Deus codificou tudo? Por que a receita de fazer você está toda ela codificada? É aí que a gente começa a entender a profundidade das palavras de Davi aqui desse salmo. Agora você começa a compreender por que Davi falou essas coisas aqui para Deus. Tuas obras são admiráveis. O Senhor me formou de uma forma assombrosa. Olha, meu irmão, se a ciência conseguisse decifrar toda a informação que tem no DNA do ser humano, toda ela, seria necessário um número incalculável de CD-ROM para armazenar essas informações.
de cada pessoa. Não dá para calcular o número de CD-ROMs que seria necessário para acumular essas informações. Porque eu vou procurar explicar um pouquinho melhor. Pense nos genes. Todos nós temos genes. Quando nós falamos de gene, é como se os genes fossem as palavras de um livro. Cada palavrinha de um livro fosse um gene. Palavra de um livro. Quando nós falamos de DNA, é como se o DNA fosse todo esse texto aqui. Então o DNA é formado de genes, é um texto formado de palavras. Quando nós falamos de capítulos, né? A Bíblia, por exemplo, ela não é dividida em capítulos. Tem um texto cheio de palavrinhas, nas palavrinhas seriam os genes, o texto completo seria o DNA. E os capítulos, pastor? Os cromossomos. Cada cromossomo seria um capítulo. Quer dizer, se juntasse tudo isso, daria um livro. Daria simplesmente um livro como esse aqui. Então, o ser humano, ele é praticamente uma biblioteca ambulante, de cerca de 3 trilhões de livros. Dentro de você é como se tivesse 3 trilhões de livros codificados por Deus. Diga graças a Deus. Agora pense, raciocine. Irmãos, um sistema de código é sempre o resultado de um processo mental. Claro. Para fazer um sistema de código, tem que ter uma mente pensante. Tem que ter uma mente inteligente. Tudo que é codificado, resultado de atividade mental. Não pode existir um sistema de código, não é, Sérgio? Se não tiver uma mente pensante, brilhante, inteligente, para criar um sistema de código. Então, o código genético é resultado da atividade mental do nosso grande Deus Criador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? É resultado da atividade mental do nosso Deus. Então não me venha com essa coisa de evolução, porque isso não existe. Isso é impossível, absolutamente impossível. Tudo que nós temos visto, irmãos, aí no mundo, na natureza, no corpo do ser humano, nos animais, nas plantas, de uma maneira geral no universo, tudo isso é sabedoria do nosso Deus. Nós temos um Deus que é sábio, diga glória a Deus. Aliás, sabedoria, que é um dom que o nosso Deus concede a quem lhe apraz. E tem muita gente precisando de sabedoria. Abre em Provérbios capítulo 2, versículo 4. Encontraram? Provérbios capítulo 2, versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, se você buscar a sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Nós temos um Deus sábio. Olha, o DNA de uma única ameba, eu mostrei aqui num dos cultos passados, ele tem informação suficiente para encher mais de 1000 enciclopédias britânicas. Eu mostrei até um slide aqui do que é uma enciclopédia britânica. Só o DNA de uma ameba. Olha quanta informação contida num simples DNA. Então, a questão da origem da vida é, acima de tudo, a questão da origem de toda informação que está contida no DNA, que nós chamamos do código genético. Amém, irmãos? Pastor, quer dizer então que o nosso Deus trabalha com códigos? Trabalha sim. Deus codifica certas coisas, não tem nenhuma dúvida. Tem algumas coisas que são claras, absolutamente claras. Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor dê um sinal de que o Senhor existe. Eu quero que o Senhor dê uma prova de que o Senhor existe de verdade. Você vê, tem sol, tem lua, tem estrela, tem os oceanos, tem a natureza exuberante aí diante dos nossos olhos, e está o cara lá: eu estou esperando um sinal, eu estou esperando o Senhor me provar que o Senhor existe, eu quero um sinal, eu quero um sinal. Não está aí, você não está vendo o sinal que Deus existe. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 20.
Quando alguém chegar para você, não, eu quero um sinal de que Deus existe. Você diz, rapaz, já não basta tantos sinais que Deus deixou aí. Você ainda quer mais. Romanos capítulo 1, versículo 20. O apóstolo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o nosso Deus é sábio, irmão. Toda a criação mostra a grande sabedoria do nosso Deus. Nós servimos a um Deus sábio, diga graças a Deus por isso. Por exemplo, quando você pensa no ônibus espacial americano, veja bem, mesmo você não conhecendo os engenheiros da NASA, que é quem projetou o ônibus espacial americano, que leva o homem para o espaço, que leva o homem para a Lua, que leva o homem para fazer experiências lá no universo, mesmo sem você conhecer os engenheiros da NASA que projetaram o ônibus, você tem que chegar à conclusão que são homens tremendamente inteligentes. Você não pode chegar a outra conclusão. Mostra, por favor, um slide do ônibus espacial americano. Outra coisa, você também terá que chegar à conclusão que esse ônibus espacial, que é a máquina mais complexa que existe hoje no planeta Terra, não existe nada mais complexo do que isso aí, ó. Nada, absolutamente nada. Você é obrigado a chegar à conclusão que isso aí não foi fruto de um furacão que passou sobre um ferro velho de aviões. Não tem lógica. Seria uma coisa ilógica alguém dizer, não, teve um furacão, muito vento, havia um ferro velho lá só de resto de aviões velhos, e de repente o furacão passou e surgiu o ônibus espacial americano. Juntou tudo e do nada surgiu isso aí. A mesma coisa, meus irmãos, é a criação do nosso Deus. É absolutamente ridículo alguém chegar a imaginar que toda essa maravilha que está aí diante dos nossos olhos, toda essa natureza exuberante, todo esse universo grandioso que o nosso Deus criou, e o sujeito chegar e dizer assim, não, isso aí foi fruto do Big Bang. Houve uma explosão cósmica e surgiu tudo do nada. Ou seja, havia o nada explodiu e cá estamos todos nós aqui. Isso é absolutamente ridículo se pensar numa coisa dessa. Venha no Salmo 104. Salmo 104. Versículo 24. O salmista diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras. É verdade. Que variedade nas obras de Deus, né? Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Olha que variedade, Senhor, as tuas obras. Que coisa fantástica, que coisa espetacular. Todas com sabedoria. Tudo Deus fez com sabedoria. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nessa questão do DNA humano, porque o negócio é simplesmente fantástico. Olha, o DNA, para você ter uma ideia, é um negócio pequenininho, é muito pequenininho, que está presente em todas as células do nosso corpo, com exceção das células vermelhas. Células vermelhas não têm DNA, mas todas as outras têm DNA. Mostra o slide aí, por favor. O DNA é mais ou menos isso assim, ó. Olha aí. Isso aqui é uma arte feita em computador. Mostra o outro, o que estava na frente. Olha aí. Só que isso aí está ampliado. É um fiozinho. Se eu pegasse um DNA aqui agora, mostrasse para a igreja e fizesse assim, ó. Quer dizer, o que é isso aí, pastor? Não dá para ver. Tem que pegar um microscópio poderosíssimo, aumentar não sei quantas milhões de vezes para você ter aquela visão ali. Dentro da célula, de todas as células que compõem o nosso corpo. Se você pegar um DNA de uma célula, ele é assim todo enroladinho dentro da célula. Bem
enroladinho mesmo. Se você esticar o DNA, desenrolar, ele tem 2,10 metros de comprimento. 2,10 metros. Olha, pensa que coisa que não dá. Enroladinho lá dentro da célula. Agora veja a grandeza da criação de Deus. Isso é um cálculo científico. Vamos imaginar que você tenha 1,75 m de altura, uns 70 quilos de peso. Você tem cerca de 100 bilhões de células no corpo. Se você tem 1,75 m, 70 quilos, o teu corpo tem mais de 100 bilhões de células, irmão Daniel. Bom, com essa informação, a gente chega a uma coisa interessante. Se eu pegar o DNA de cada célula, o DNA mede 2,10 metros, e eu multiplicar isso por 100 bilhões de células, você vai saber quantos metros de DNA tem dentro do teu corpo. Você pegar 2,10 metros, mais 2,10 metros, mais 2,10 metros, mais 2,10 metros, sabe? Até chegar em 100 bilhões. Se você ligar todos os DNAs que você tem, ligar um no outro, 2,10 com 2,10, 2,10, olha, formaria uma linha que daria para ir da Terra à Lua 550 mil vezes. De uma única pessoa. Se ligasse um no outro, formaria uma linha que daria para ir da Terra à Lua 550 mil vezes. Tudo isso está dentro de você. Irmãos, e esse povo aí da evolução, crer que toda essa grandeza surgiu naturalmente e espontaneamente. Eles não acreditam que há um Deus que criou tudo isso. É óbvio, é claro, que isso não surgiu espontaneamente. Isso é uma coisa absolutamente impossível. O negócio é muito complexo, o negócio é muito grande. Os irmãos que estão estudando, ou fazendo segundo grau, ou fazendo faculdade, sabe que existe uma coisa chamada a lei da biogênese. E a lei da biogênese diz o seguinte: vida gera vida. Isso é uma comprovação científica. Vida gera vida. Isso é um fato observado, comprovado pela ciência. Eu pergunto, você já viu não vida gerar vida? Alguém já viu isso? Nem viu, nem nunca vai ver. Então como é que a evolução explica não vida gerando vida? Impossível, não tem como. Eu anotei aqui 2 textos que alguns cientistas evolucionistas têm dito. Por exemplo, o Dr. Francis Crick, que foi quem descobriu a estrutura do DNA, ele é prêmio Nobel de Medicina, recebeu esse prêmio em 1962, e esse homem disse o seguinte: um homem sincero, armado com todo o conhecimento de que dispomos agora, só poderia afirmar que, num certo sentido, a origem da vida parece no momento ser quase um milagre. Tantas são as condições que teriam que ser satisfeitas para fazê-la existir. Você vê? Seria quase um milagre. Milagre, você há de convir, é coisa de igreja, é coisa de fé, é coisa de Deus, né? O Dr. George Wilder, também prêmio Nobel de Medicina em 1967, diz o seguinte: basta contemplar a magnitude dessa tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia, aqui estamos nós como resultado, creio eu, da geração espontânea. Aí ele diz: a ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único, primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. O que esses homens aqui estão dizendo é que há necessidade de se crer numa dessas duas alternativas. Ou você crê que Deus criou, ou você crê que tudo que está aí é resultado da geração espontânea. Veio do nada. Havia o nada explodiu e cá estamos todos nós.
Pessoas, animais, natureza, mar, rio, animais, floresta, lua, sol, planeta, galáxia. Bom, quer dizer que a evolução exige fé, o criacionismo exige fé também. Bom, mas agora alguém pergunta assim, pastor, e como é que se explica, pastor, a modificação que os seres vivos sofrem ao longo da vida, que eles chamam de evolução? Olha, meus irmãos, existem alguns mecanismos que explicam isso. Por exemplo, a adaptação. Vou dar um exemplo, que é o urso panda. O urso panda é um urso que a maior parte dos pelos desse urso é marrom. Está aqui, ó. Bonitinho, né? Mas vai chegar perto dele para você ver. Isso aí é de verdade. Mas você sabia que esse urso, ele tem um material genético capaz de fazê-lo se adaptar ao frio como o urso polar? Se pegar esse urso aí e levar lá para o frio, onde o urso polar vive, ele tem um material genético que os pelos marrons começam a se transformar em pelos brancos. Ele fica igualzinho ao urso polar. Mostra o urso polar. O urso polar é assim, ó, todo branco. Aí. Não dá nem para ver por causa da claridade, olha só. Mal dá para enxergar o focinho do urso, né? Os olhinhos pretos. Branquinho, branquinho, branquinho. Se pegar o urso panda, que é marrom, e levar lá para o gelo, em pouco tempo os pelos dele se transformam em pelos brancos. O que é isso, pastor? Adaptação não é evolução. Agora se ensina isso no colégio como sendo evolução. Não é evolução, é adaptação, irmão. Já esse urso panda aí, esse urso polar, não tem material genético para fazê-lo adaptar-se ao calor. Se levar ele para onde o urso panda vive, ele morre. Ele não tem esse material genético. Tudo feito com a sabedoria do nosso Deus. Amém? Agora é impressionante, né? Teu filho vai para a escola e chega lá, o professor diz, olha aqui, vou dar um exemplo de evolução. Aí usa esse exemplo aí como evolução. Isso não é evolução, isso é adaptação. Teve um sujeito aí, chamado Lamarck, que ele propôs a teoria da transformação. Ele disse, não, ele é evolucionista. Ele disse, não, tem transformações sim. A mudança nas circunstâncias, a mudança nos costumes, a mudança nos atos, a mudança nos órgãos. E sabe qual foi o exemplo que ele usou para respaldar a teoria dele? A girafa. Todo mundo aqui conhece girafa, né? É bonita a girafa, né? Olha lá. Olha ela comendo lá as plantinhas das árvores. Aquele pescoção imenso. Sabe o que Lamarck disse? Ele disse, olha, a girafa era um animal comum, tinha um pescoço normal, como todo animal tem. Mas aí acabou o alimento rasteiro e ela começou a ter necessidade de buscar o alimento nas árvores. E aí ela fazia assim. Com o passar do tempo, o pescoço dela foi esticando. Os filhotes que iam nascendo já nasciam com um pescocinho um pouquinho maior, até chegar nesse pescoção enorme que ela tem. Aí eu pergunto, por que cavalo não tem pescoço igual a girafa? Não acabou o alimento rasteiro? Por que a vaca também não tem? Deveriam todos ter, né? Outra coisa, a água sempre está embaixo, né? Por que as perninhas da girafa não encolheu? É só raciocinar, não é? Você pega o teu marido, você que é casada, manda o teu marido ir para uma academia. Aí o teu marido vai para a academia, aí começa a malhar, 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 daqui a pouco está, né? Igual o filho do irmão Valdir, o papel ali, ó. Está musculoso, está assim, fortão. Aí quando ele estiver bem musculoso, Mr. América, aquele corpo, né? Aí você resolve ter um filho com o teu marido. Como é que vai nascer o bebê? Igualzinho a todos os outros. Não vai nascer musculoso porque ele estava musculoso. É por isso, irmãos, que todas essas ideias de Lamarck já foram totalmente descartadas pela comunidade científica.
virou uma coisa ridícula. Não se fala mais nisso. Pastor Carlos, e a questão da similaridade? Ah, pastor, nós somos tão parecidos com macaco. Não há uma similaridade aí na história? É verdade. Eu quero dizer para você uma coisa. O nosso corpo tem 75% de água. 75% do nosso corpo é água. O melão também tem 75% de água. Viemos do melão? Viemos do melão? Não. Claro, evidente não. Então viemos de onde? Nós somos criação do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, tudo que essa gente evolucionista faz é negar Deus. Eles não fazem outra coisa do que negar Deus. É o antigo ateísmo da Babilônia, só que hoje revestido de uma capa científica. Mas é o mesmo ateísmo da Babilônia. Você quer ver? Abra no Salmo 14. Salmo 14. Versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Olha, diz o nécio, diz o insensato: não há Deus. Sai, corrompem-se e praticam toda abominação. Na hora que eles imaginam o seguinte: se a gente conseguir eliminar Deus, tirar Deus da parada, nós estamos livres para viver a vida da maneira que der na telha. Não temos que prestar conta a ninguém, não temos nenhuma regra moral para pautar as nossas vidas, não temos ninguém nos cobrando nada. É esse o objetivo do ateísmo. Então aqui, ó, é a antiga religião dos nécios, só que agora numa nova roupagem que eles chamam de científica, né? E eu pergunto, o que leva uma pessoa, meu irmão, a abraçar um absurdo como a evolução? A maioria da população da Terra abraça a teoria da evolução. O que leva uma pessoa a isso? Só há uma resposta: um tremendo ódio a Deus. Não há outra explicação. É um tremendo ódio a Deus. Aí eu faço outra pergunta: e quem é que tem esse tremendo ódio a Deus a ponto de querer eliminar Deus? Tirar Deus da história? A serpente e a sua descendência. O joio, os vasos de desonra, os filhos do diabo. Abra no livro de João. João capítulo 8. Versículo 47. João capítulo 8, versículo 47. Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, crê nas palavras de Deus, crê na verdade de Deus. Aí ele disse para a turma lá: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha, o que prova que uma pessoa é de Deus não é ter uma Bíblia, não é frequentar um lugar de culto. O que prova é a pessoa crer, é a pessoa colocar em prática aquilo que Deus fala, é a pessoa ser obediente, é a pessoa crer na verdade divina. Jesus, por isso vocês não me dão ouvidos, por isso vocês não creem no que eu digo, porque vocês não são de Deus. Aí vocês dizem assim: pastor, então a coisa é séria, porque a maioria das pessoas que estão dentro dos templos não creem na verdade da Bíblia, não creem em predestinação, não creem que o diabo foi derrotado, estão aí querendo derrotar o diabo e corre para lá e corre para cá e está amarrado, e eu piso na tua cabeça, serpente, Satanás, queima, Senhor, queima, queima, queima. Quando a Bíblia diz que ele já foi derrotado há 2000 anos atrás. A minha Bíblia diz num português claro que o Senhor colocou o diabo em algemas eternas, amarrou o valente, pegou toda a sua descendência, os demônios, colocou em algemas eternas, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, está tudo aqui na Bíblia.
A maioria das pessoas que se dizem crente não creem nisso, não aceitam isso, não creem que a salvação é eterna. Quando você diz salvo uma vez, salvo para sempre, ele diz: quem foi o herege que ensinou isso para você? Porque eles acreditam que você pode estar salvo hoje e não estar salvo amanhã. Eles acreditam que o diabo pode tirar um filho de Deus das mãos de Deus e jogar no inferno. Isso é impossível. Quer ver? João capítulo 10, versículo 27. São palavras do Senhor Jesus. Ponha na sua cabeça uma coisa: há nesse mundo as ovelhas e os cabritos. Quem é ovelha dá ouvidos à voz do bom pastor. Quem é cabrito não dá ouvidos, tá? Então vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é ouvir com esse ouvido aqui de carne, orelhudo, não. Com esse aqui todo mundo ouve. Quantas milhares e milhares de pessoas ouvem essa mensagem todas as manhãs no rádio? Eu pergunto, quantos creem? Ouvem e continuam no erro. Continuam fazendo promessa para santo, continuam fazendo corrente, continuam participando de culto para quebrar maldição. Não acreditam que Jesus na cruz quebrou todas as maldições. Continuam ouvindo um falso evangelho. Mas ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem a minha voz, creem no que eu digo. Por que você está aqui? O que te trouxe aqui? Será que foi a minha beleza? Não. Se fosse pela minha beleza, não tinha um aqui. Não tinha um. Você nem me conhecia. O que te trouxe aqui? Porque você ouviu essa palavra e essa palavra impactou o teu espírito. Ela gerou um impacto na tua vida. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Olha, se ele conhece todas as estrelas, só na nossa galáxia, na Via Láctea, há mais de 200 bilhões de estrelas. Isaías disse: ele conhece cada uma delas. Ele chama cada uma delas pelo nome. Como é que ele não conheceria você? Eu as conheço. E elas me seguem. Segue ou não segue? Segue. Ou tem livre-arbítrio? Não, livre-arbítrio é heresia. Livre-arbítrio é coisa de evolucionista, né? Versículo 28. Agora vem a bomba, que 99% da igreja não aceita. Eu lhes dou a vida passageira. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, jamais morrerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Há a possibilidade de um filho de Deus ser arrebatado das mãos do Senhor Jesus? Não. Mas o que é que se ensina nas igrejas? Cuidado, irmão, olha, cuidado com a tua salvação. Você hoje está nas mãos de Deus, mas cuidado que o diabo está aí mesmo, viu? De repente você dá uma bobeira, ele vai lá e vupt, te arranca das mãos do Senhor. Irmão, isso é impossível. Das minhas mãos, ninguém os arrebatará mais. Uma vez nas mãos de Jesus, para sempre. Uma vez salvo, salvo, para sempre. Quer dizer, pastor, que eu posso pecar à vontade? Estou salvo? Não. Se você pecar à vontade, já é a prova de que você não é salvo. Já é a prova que você não é salvo de nada, meu irmão. Absolutamente nada. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pastor, e se cometer um pecado? Você vai receber de Deus disciplina, correção e açoite. São essas coisas que a evolução quer eliminar. Sabe? Eliminar Deus. Eles não querem um Deus pessoal. Para eles não há coisa melhor do que ver a natureza como Deus. Um Deus que não cobra nada deles, não exige nada, não tem um padrão moral para que os seus filhos sigam. Eles dizem: bom, se nós eliminarmos isso, acabou a história. Não precisamos nos preocupar com o dia de juízo final, não precisamos nos preocupar com o inferno, não precisamos nos preocupar com um Deus que fica observando tudo que acontece na terra. Estamos livres para fazer o que quisermos. Eu disse que 99% da população do mundo abraça a teoria da evolução. Dá para você entender agora porque o mundo está da maneira que está?
A coisa começou com o pecado, né? O pecado causou tudo isso. Aí na hora que tirou Deus da jogada, não há Deus, então também não há pecado. Estamos livres para fazer aquilo que der na cabeça. Não temos que prestar conta a ninguém. Por isso que a cada ano que passa, a coisa vai se tornando pior. Quando que você imaginaria? Eu não vou muito longe não. Há 30 anos atrás, eu tenho 53 anos. 30 anos atrás eu tinha 23 anos, eu estava me casando. Nem se falava em pedofilia. Não se falava em pedofilia. Hoje, 30 anos depois, é um dos problemas mais graves que as autoridades têm tido para combater no mundo todo. É um dos mais graves problemas para as autoridades de governo do mundo. Como combater a pedofilia? Quem imaginaria uma coisa dessa, irmão? Gente adulta que só se satisfaz fazendo sexo com criancinha de 4, 5 anos. Esse é um dos graves problemas do mundo. Cada dia que passa a violência aumenta, o desamor cresce, a vida não vale mais um centavo. Hoje se mata uma pessoa como se mata uma formiga. Eu até creio que se tem mais consideração pelos animais do que pelo ser humano. Não é verdade? Tudo isso aí também é resultado da evolução. Na hora que você crê que não há Deus, você não tem mais nada que te segure. Você fica solto para fazer o que quer e entende. Não, há um Deus. Um Deus que vê tudo, que observa tudo. Um Deus que estabeleceu um padrão moral para que os seus filhos vivam segundo aquele padrão. Os filhos do diabo jamais conseguem isso. E é isso que os incomoda tremendamente. Porque eles jamais conseguem pautar a vida deles dentro desse padrão de Deus. Só os eleitos de Deus conseguem. Só os eleitos de Deus conseguem manifestar ao mundo o caráter de Deus. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Deus é glorificado através das nossas boas obras. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Deus bendito, para a glória do Deus eterno, para a glória do Deus Criador, para a glória do Senhor dos céus e da terra. Aleluia!